Capítulo 19. Primeira vez, 19. Essa história de Elias sempre me intriga. A história de Elias tem muita riqueza, tem muitas coisas que adoro considerar, meditar a respeito. Então quero brevemente expor um pouco a respeito de uma das facetas desse texto em si. Primeira vez, 19. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou ele e disse: levante-se e coma. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Santo Deus, eterno Pai, me permita falar em teu nome. Não deixa que nenhum deles me note, deixa que escutem apenas a tua voz. Fala ao coração deles, decifra a mensagem de tal forma, Deus, que cada um traduza dentro da linguagem que tu deseja que entendam. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muitos não entendem, mas a vida com Deus, a vida espiritual, deve ser exercitada. Paulo recomendou isso a Timóteo: exercite-se na piedade, se aprofunde, caminhe, amadurece. A vida com Deus pede disciplina, pede que você comece a aprender a se tornar cada vez mais fortalecido na fé que você confessou, na escolha que você fez ao dizer sim, ao caminhar com Cristo. Enfim, é um processo. Porque muitos não entendem essa lógica, porque muitos não entendem, não são zelosos, permanecem em um estágio primeiro da fé, continuam como meninos. E se há uma coisa que marca a igreja moderna, se há uma coisa que percebo na igreja odierna, é que está quieta. É como se aquilo que possui de Deus bastasse. Eu estou fazendo a introdução para depois entrar dentro do que quero falar a respeito de Elias. É uma breve reflexão. Então, muitos estão vivendo às margens da fé e não são úteis até ao reino. E porque não são maduros, não conseguem perceber como Deus também vai se movendo na sua vida, de acordo com o tempo que você também foi colocado pela vontade dele. Ou seja,
aquilo que Deus fazia com você e a forma como te abordava, quando você começou a caminhar, não é mais igual quando você tem 10 anos junto dele. As perspectivas são outras. As Escrituras dizem que Deus é um Deus que caminha, um Deus que nunca está parado, um Deus que está sempre em movimento. Deus é a própria vida, e vida se move. E nós então começamos a ficar de modo tolo, parados, ainda interpretando. Sabe, é como se Moisés não tivesse decidido caminhar para a libertação de Israel e ficasse prisioneiro da voz que falou na sarça. E não entende que existe uma progressão na fé. Então o que nós temos é uma série de homens e mulheres na igreja que estão equivocados e que têm uma incapacidade de entender os tempos em que estão vivendo e de trazer para o mundo dos homens a linguagem das coisas eternas. São figuras que não amadurecem, por isso a sua perspectiva e leitura das coisas é ainda de menino, diz muito respeito a como fala o coração dele, e então se tornam inúteis. E talvez como Elias, que é o que nós falaremos, há um erro de perspectiva, e por causa desse erro de perspectiva, ele coloca pontos finais onde Deus tem reticências. Eu vou adiantar, Elias é um homem que começa a tentar pensar em encerrar uma caminhada, ele fica frustrado ao perceber que aquilo que tinha idealizado, que devia acontecer, não acontece. Porque amadurecer com Deus é perceber que você vai ser frustrado, porque o Deus é soberano, não você. Entendem? E nós temos muitos, então, que continuam nutrindo um desejo de menino de ter o seu coração satisfeito. Não é sobre você, não é absolutamente nada sobre a fé é para você ou por você. A Escritura só afirma uma única coisa, porque dele e por ele são todas as coisas. Então eu quero falar que nós estamos precisando de águas mais profundas, de corações maduros que sabem fazer uma leitura dos tempos e que entendem, por exemplo, que Cristo está às portas. Nós nunca ouvimos falar de uma igreja que está de tal forma vazia do Espírito, do mover. Eu próprio me sinto secando. Nunca se fez necessário tanto homens e mulheres que apontem para as fontes de vida eterna como nós estamos necessitados. Mas o problema é que quando você está caminhando com Deus, e note, o que nós necessitamos é aprender a depender dele, porque muitos, e falo de pastor, falo do que você imaginar, muitos só têm teorias a respeito do que implica viver pela fé. É só teoria, é só conversa, estão acostumados e vivem a dinâmica de uma religião, e por isso as suas deduções a respeito das suas obrigações, do que significa missões, do que significa uma série de coisas que a vida com Deus implica, é sempre muito reduzida ao que fala o coração dele. Não vive em águas mais profundas. Eu sempre penso nessa nossa época como aquela geração de Josué 5, que ouviu falar de Deus com seus milagres, mas nunca testemunhou nada a esse respeito. Nós somos aqueles que ouviram falar dos mistérios de Deus, mas nunca parecemos ter vivenciado isso. Quer ver uma coisa sobre essa ideia de evoluir na fé? Se você depois for examinar Gênesis 12, você vai ter o caso de Abraão. Eu estou me alongando na introdução, mas enfim, eu vou ficar livre. Você vai ter um Abraão que está descendo ao Egito. Aquele homem estava em Canaã, na terra onde devia estar, mas ele de repente começa a ver que tem fome no mundo à sua volta, e então decide dar jeito sozinho. Ele desce ao Egito, e é nessa narrativa que ele diz: Sara, é o seguinte, quando os homens perguntarem o que sou teu, tu não vai dizer que sou teu marido, não. E Deus fica aborrecido com a coisa. O que é isso? É uma fé incipiente ainda. O pai da fé ainda tinha fé, sim, mas era uma fé de menino. Ainda não era a fé daquele patriarca que conseguiu entregar o seu próprio filho nas mãos de Deus. Por quê? Porque isso é uma coisa que você vai aprendendo. Por que você está falando sobre esse aprendizado? É que houve um problema na perspectiva de Elias.
é que às vezes você, sem querer, perde de perspectiva a soberania de Deus e enxerga as coisas apenas pela sua própria leitura, dentro de uma única dimensão. Se você pudesse, por exemplo, aliás, se Jó pudesse entender o que estava se passando no mundo do Espírito e o que Deus estava intencionalmente fazendo a partir da história dele, ele não teria passado pelo que passou. Quer dizer, ele não teria reagido como reagiu. Entendem? É porque Deus está esculpindo história. O reino ainda está se definindo, mas está às portas, o capítulo final da história humana. E nós precisamos de homens que, tal como Elias, não achem que de repente é sobre ele. Não é. Por isso que a indagação de Deus é: o que é que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Não era isso, não é desse jeito. Não, Deus, é porque eu tenho razões. Desculpa o que vou falar, dane-se as suas razões, querido. Mas e as nossas necessidades? Não é sobre você. Eu temo sinceramente essa safra que não aprendeu a dar a sua vida, que não entende o que significa dar a vida por Cristo. Eu sempre penso também, por exemplo, em Israel. Como Israel foi aprendendo. Deuteronômio 8 diz que Deus deixou Israel andando no deserto para aprender uma só frase, nem só de como vai viver o homem. O que eu quero situar vocês nessa introdução, para começar a falar sobre isso, sobre o que desejo, é que se você não está amadurecendo na sua fé, você não vai entender os tempos em que você vive. Você vai de repente tropeçar nas mesmas pedras, você vai continuar, acreditando nas mesmas velhas tolices, você vai sendo levado pelos velhos argumentos, você vai sempre ceder às mesmas pressões e você vai carregar as mesmas angústias. E mais do que nunca, essa época precisa de homens com ouvidos abertos, que conseguem traduzir e descerrar as cortinas do espiritual e traduzir para a linguagem dos homens. Homens que rugem no púlpito como leões, cheios de vida, cheios de vigor. Qual é a dificuldade que enxergo? É que muitos de nós estão se tornando, por causa dessa imaturidade, como Esaú. Amam as coisas desta vida. Me deixe continuar progredindo na mensagem, porque eu quero falar de Elias, porque afinal, se um dos meus pastores presbiterianos ouvisse o meu sermão, eu diria: isso não é um sermão expositivo, nós precisamos conversar. Mas eu quero apenas levar a igreja a pensar sobre algumas coisas. Eu quero que você depois verifique um texto que está em Provérbios 24, do 30 ao 34. Eu ainda estou falando sobre essa necessidade de progressão na fé, de cuidado com a fé. Para quê? Por que você está falando tanto sobre isso? Para então entrar em Elias. É que se você não amadurece, as suas leituras continuam de menino. Deixa eu dar uma ilustração. Quem tem filhos? Levante a mão, por favor. Posso levantar a mão também, que o meu está com 2 vezes. Deixa eu dizer uma coisa. Você já viu que a vontade do seu filhote é um negócio imperativo, não é? Ele não entende e não admite coisa diferente do que a vontade dele. Eu quero, ponto. E às vezes, sabe, pastor Jorge, eu me percebo tolamente tentando dialogar com o Heitor, meu filho de 2 meses, quando ele está com fome. E eu fico dizendo, talvez só para mim: calma, meu filho, eu estou indo. Não funciona, ele continua reclamando. E eu digo: eu estou indo, mas ele continua reclamando. Por quê? Porque dentro da leitura e da vida dele, a única coisa que importa é a necessidade do momento. Eu estou com fome e eu não estou vendo leite nos meus lábios. E é interessante como o virgulino, como às vezes costuma alcunhá-lo, porque é muito zangado,
Eu não sei quem puxou. É interessante como ele fica zangado e você coloca leite ali. Eu falo, cara de pau. O que quer dizer? É que a vontade do menino na fé não admite oposição. E como é que Deus vai falar uma igreja que permanece menina? É lógico que ela vai interpretar as coisas sempre à luz do seu próprio bem-estar. Então ela vai procurar o seu deserto. E tem muitos homens na igreja, mulheres na igreja, que como Elias, não tinham que estar no deserto, mas procuraram por si sós entrar ali. E por causa da sua escolha, por causa do seu erro de interpretação, porque estão imaturos, porque ainda são tolos e se portam como meninos, eles estão andando em círculos, carregando fardos e tristezas, porque nunca aprenderam a se portar como homens da fé. Provérbios 24, 30 ao 34 vai dizer o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pela via do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Querido, o homem desta vinha a esqueceu. E essa vinha eu quero entender como a sua vida espiritual. Muitos são como um preguiçoso. Não tem uma vida disciplinada, é por isso que qualquer um pode. E eu encontrei muitos cultos em que os pregadores, abre aspas e fecha aspas, estavam falando heresias das mais terríveis, e a igreja estava, aleluia. E eu não sabia se eu me agarrava com o pregador e dava nele, ou se eu de repente fugia e gritava com a igreja. Eu não sabia. O homem desta vinha esqueceu, deixou de lado e é chamado de preguiçoso e sem juízo. Cuida da tua vida espiritual, porque nós somos a igreja das virgens nécias, que não estão esperando quem dizem estar esperando. Há espinhos, o que na escritura ilustra pecado, ervas daninhas, e você vai notar que são coisas que prejudicam o desenvolvimento da fé. Joio é uma erva daninha. Então, a vida espiritual desse homem tem pecado misturado, tem ervas daninhas que são coisas que o limitam, e o muro, que é aquilo que sustentava a via, estava no chão. Ou seja, ele não tem mais base nenhuma. Eu gosto de uma frase de Charles Haddon Spurgeon que diz assim: o diabo não dorme, mas faz dormir. O diabo não dorme, mas faz dormir. Elias é um homem, queridos, que mostra bem o que estados da alma podem custar. Como nossa contradição pode nos levar a crises, ao desvio do caminho e a um coração que se obstina em fugir. Lembre-se, eu comecei falando sobre como falta maturidade, como a vida com Deus precisa progredir, e como por causa dessa falta de amadurecimento, muitos estão limitados na sua interpretação das coisas. É por isso que, por exemplo, abre parêntese, a área de missões está prejudicada na igreja moderna. Eu sei porque eu sigo em missões há 15 anos. E você tem que mendigar para a igreja fazer aquilo que devia fazer naturalmente. Por quê? Porque o paradigma moderno é: a fé serve para mim. Já perceberam? A fé serve para mim. Então pense no seu filho. Aquilo que ele tem na mão é dele? Aquilo que está na mão do outro também é dele? É dele, porque tudo é para ele. Elias é um cara que ele vive uma situação fantástica. Ele vive aquele momento único, os feitos dele, tal que a escritura começa, o texto de 1 Reis 19 começa dizendo que Acabe, aquele frouxo, foi falar para Jezabel aquilo que Elias havia feito. Só que de repente, o que está acontecendo é que ele entende que ali devia ter encerrado o problema da idolatria em Israel, mas não é o que acontece. E então ele começa a fugir.
Ele próprio reage dessa maneira, entende? Ele próprio começa a se ausentar da situação. E é uma coisa que pergunto, querido, você tem consultado a Deus a respeito dessas escolhas? De onde você deve estar? De que lugar você está ocupando? Porque às vezes você sai do campo de batalha quando não estava ordenado, quando não soou a trombeta para você sair. Não é retirada, ainda é guerra. E aquele homem sai do contexto quando não devia. E ele sai do contexto porque ele acha que tem motivos para isso. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu não estou fazendo a coisa do jeito que ela devia, eu cansei, puxa vida, 400 homens, fogo desceu, o que mais precisa, e Jezabel ainda está, eu vou morrer, eu vou embora, eu vou sair, eu vou me retirar. E então ele recua quando não devia. O que ocorre com Elias é um típico cenário da fé: esperar descanso em um momento distinto do de Deus. Não espere descanso quando Deus ainda, o teu general, está com a bandeira levantada, quando ainda há grito de guerra. Querido, até fico pensando na sua vida, vida comum talvez, onde é que você devia estar, que está fugindo? Onde você está recuando? De onde é que você está saindo? Pode ser apenas um erro de interpretação. Mais à frente você vai perceber que Deus tinha um descanso para Elias, sim ou não? Mais à frente. Mas era aquele momento? Não era o momento de se retirar. Não era o momento de recuar. Eu não sei para que corações essa mensagem está falando, mas eu espero sinceramente que você a entenda. Ele esperava que após o seu êxito com os profetas de Baal fosse terminar a sua luta, e se frustrou profundamente quando viu que não. Tem uma passagem do livro do John Bunyan, O Peregrino, ouviram falar? Ele diz o seguinte: chegaram então a um abrigo quente e que prometia restauração a peregrinos fatigados, pois era belamente coberto com folhagens e mobiliado com longos bancos. Também tinha um sofá macio onde os cansados recostam. O abrigo era chamado Amigo do Preguiçoso, e fora feito com o propósito de seduzir, se fosse possível, alguns dos peregrinos a descansar ali, quando cansados. Era momento de Elias estar saindo? Era momento de Elias recuar? Não era. O que é que agrava o coração dele? O emocional, as ideias. Eu posso até, por exemplo, por analogia, falar das teologias modernas que dizem que você é isso, você é aquilo, você precisa receber isso, você precisa receber aquilo. Muitos de vocês estão impedidos de ocupar a arena, de ocupar o lugar que precisam ocupar, porque ainda continuam interpretando as coisas ao seu bel prazer. Queridos, a mensagem da cruz ainda é a mesma. Tome a cruz, negue a si mesmo. Depois disso, venha e me siga. Você não pode pensar nas coisas que vai receber, você só pode pensar nas coisas que vai ter que deixar. E se você não está aberto para aquilo que vai ter que deixar, e eu não estou falando com idealismo, estou falando de realidade. O que eu temo, Jorge, o que eu temo é que a nossa safra nunca de fato consiga vivenciar o que é um andar com Deus de fato, o que é estar com o menor, lado a lado com Ele. E por equívocos, por causa que ainda é frouxo demais, porque ainda é cheio de melindres demais, sempre recua. O primeiro estado de Elias, desculpem, quanto tempo tem? Perdão, faltam 20? Mais 20 minutos? Isso quer dizer que eu ultrapassei o tempo? Não? Está bem. O primeiro estado, ok.
Deixa de história. Deixa de história. O primeiro estado de Elias é de êxito, é fato, de perfeita devoção. Contudo, algo lhe ocorre, um desgosto, um enfado, e então ele se despede da condição anterior para mergulhar em uma outra condição onde só há indefinição. Se há uma coisa que eu entendi na vida aos 34 anos, na vida com Deus, é que às vezes eu levei fardos e angústias, e não era o inimigo, não era o mundo me perseguindo, não era absolutamente nada, era apenas porque Bruno Lima, rebeldemente, tolamente, decidiu abandonar o lugar onde devia estar, por causa das suas próprias razões. Quando eu penso, por exemplo, no que Deus fez com o profeta Ezequiel, foi com Ezequiel, onde a escritura diz, de tarde, acho que pela manhã morreu a minha esposa, de tarde eu estava profetizando, e Deus disse, você não vai chorar, você não vai ter luto, você vai de volta para o campo. Nós pintamos um Deus perfeitamente domesticado. Nós pintamos na igreja moderna um Deus que é muito perfeito nas suas promessas, mas é muito vago nas suas ameaças. E você tem que entender que Deus é fiel tanto às promessas quanto às ameaças dele. Quando ele diz eu vou fazer isso, ele vai fazer. Nós estamos infantilmente pintando uma realidade, imaginando ou fazendo atos proféticos que é uma coisa estúpida. Atos proféticos pela mudança, sabe, disso e daquilo, isso é tolice. Não há base na escritura para tal coisa. O que muda é a conduta de uma igreja diferente, que encarna o próprio Salvador na vida. Nós temos ainda umas visões místicas das coisas. Nós precisamos de homens realistas, porque só os realistas, mas realistas segundo quem? Deus. Observe a vida dos profetas. Deus situa cada um desses homens. Amós, Abacuque, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Deus situa aquele homem na realidade. O que está acontecendo é isso, e você vai ser enviado para mudar essas coisas. Enquanto Israel está de repente, por exemplo, como é na história de Jeremias, Israel está dizendo, não, Jeremias, que história é essa? Nós estamos muito bem. Não tem nada bem, a realidade é outra. Então, o que é que acontece com Elias? Ele entra, ele cai em um desgosto, então ele diz, eu vou para o deserto. E se você não cuidar, o deserto faz você morrer ali, como a primeira geração dos filhos de Israel morreram no deserto, andando em círculos. Se você não cuidar, o deserto se torna o teu túmulo. O túmulo de uma vocação que podia mudar vidas, o túmulo de um homem ou de uma mulher que podia impactar corações. Porque você está cheio dos seus próprios motivos, você não entendeu o exemplo de Cristo Jesus. Um julgamento precipitado no seu contexto, ouvido por uma interpretação própria de como as coisas precisavam estar, é então que ele cai no estado de torpor. Muitos estão em um estado de alheamento. Quem sou, o que vou fazer? Basta você perguntar por quais motivos a igreja moderna ora. Pergunte, faz a vergonha. Faz a vergonha. Pergunte pelo que a igreja moderna ora. É por missões? Não. É por vidas? Não. É por si mesmo. A depressão de Elias é também um sintoma de uma espécie de desvio de função. O deserto, o nosso deserto, o deserto que a igreja moderna vive, de alheamento, de erro de leitura, deve apontar para Horebe. É onde recomeça a caminhada de Elias. Quando você está perdido, quando você não sabe para onde ir, quando não tem absolutamente mais voz nenhuma que faça sentido, nem a sua, volte aonde as coisas começaram, volte para Horebe.
O anjo diz: você tem que se nutrir, você tem que se fortalecer para você ter um encontro com Ele, para você conseguir chegar até o topo, até o caminho, até onde você vai achá-lo. E eu fico lembrando daquele texto: na vossa luta contra o pecado, e não lutaste, não resististe até o sangue. Onde estão aqueles que clamam, aqueles que dobram seus joelhos e que procuram e dizem: fende os céus e desces, rasga os céus e desce? Eu quero voltar a orar desse jeito, eu quero outra vez importunar as portas celestiais, até que Deus encontre algum homem a quem Ele possa encher de tal forma que o mundo saiba que Deus está no seu trono. Aleluia. O caminho de volta à Aurélia, minha igreja, é difícil, ele é monótono, ele é solitário. Você vai ver a verdade sobre si, você vai ver que é medroso, você vai ver que é melindroso, você vai ver que é idólatra, você vai ver uma série de pecados, você vai se enxergar à luz da verdade de Deus, da verdade implacável de Deus, e ela é chocante, ela escandaliza. Quando você é posto diante da cruz, a cruz funciona como um espelho, e ela te rasga por dentro, porque a fórmula de Deus é rasgar você, é abrir feridas para fechá-la. Quando Deus quer tornar um homem de verdade, Ele esforça, como a Escritura diz que Deus esforça os seus discípulos, Ele leva esse homem um pouco mais adiante. Aqueles que têm medo de navegar com o Rei dos Mares, não podem entrar no barco com ele. Elias é perguntado: o que é que você está fazendo aqui nessa caverna, onde nada se define, onde nada se afirma? O que é que você está fazendo aqui? Não, Deus, eu estou cheio de motivos, eu entendo. E Deus repete: sim, mas o que é que você está fazendo aqui ainda? É preciso voltar para Aurélia, para aquele momento onde as coisas começam, para você alinhar seu coração ao dele. Vou terminar. Há momentos que podem representar, por um descuido, uma interrupção de coisas ligadas a uma vocação dada por Deus. A vida espiritual, quando esquecida, cria uma condição de torpor, de agonia, de frustração. Note Jonas, lembram do profeta Jonas? Vocês percebem que Jonas, ele entra em um estado de alinhamento tal, de fuga de Deus, que o cara está dentro do Leviatã. Mas vocês já notaram, já perceberam, em que dia ele passa 3 dias? Quantos dias ele passa sem orar? Ele só vai orar no terceiro. Quer dizer que no primeiro e no segundo dia o cara estava ele só entendeu o que estava acontecendo quando possivelmente a coisa estava, quando ele entendeu: não, eu vou morrer, eu estou morto. É quando ele começa a clamar por vida. Então, o que quero deixar nessa noite, fechando? Pergunte a Deus se você não está recuando quando era para avançar, quando a ordem era marchar. Ou presbiteriano pentecostal, esse negócio de marchar. Mas eu fui ficar escutando esses entarrapos, pentecostal enrustido. Pastor, entende? Estes são os últimos dias, queridos. Que nós não sejamos encontrados como uma igreja covarde. E hoje que nós vamos celebrar e recordar e reafirmar a nossa fé e compromisso naquele que tudo deixou a própria eternidade para dar vida por nós. Que hoje, nesta noite ainda, você possa rever e dizer: Senhor, o que eu ainda não tenho nas tuas mãos. Eu ando preocupado demais com aquilo que diz respeito a mim e descuidado demais com aquilo que diz respeito a ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se você escolher um deserto por si só, lembre-se, você vai ficar sofrendo a dor até voltar ao caminho. Porque é o que Deus fala para Elias: Elias, eu não devia fazer isso não, mas eu vou falar. Eu já tenho um sucessor para você, Eliseu, já tem 3 reis para você ungir, e você que está dizendo que está só, tem 7.000 que eu conservei que não se dobraram a Baal. Quem está usando de bestagem aqui é você, homem. Agora pare de frescura e volte para o caminho.
Volte ao caminho. Deus, nós te pedimos graça e misericórdia nesse instante. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos dar graça para entender aquilo que nós vivemos, o nosso contexto, e não recuar, ó Deus, quando nós precisamos avançar, quando a ordem é avançar, Senhor Deus. Dá-nos do Teu Santo Espírito, remove de nós, ó Deus, toda essa covardia, e nos faz, ó Deus, homens não mais brandos, mas, ó Deus, cheios do Teu vigor. Em nome de Cristo Jesus, corrija nossas lentes, aquilo que nós enxergamos, a forma como nós vemos o mundo, para que nós, ó Deus, tenhamos a mente de Cristo e interpretemos